Hoje eu vou abordar um tema aqui no canal que sempre as pessoas me perguntam nas minhas redes sociais, como eu comecei na área de oncologia. Eu acabo contando essa história às vezes em partes, mas eu hoje vou contar pra vocês ela do início ao fim, até o momento atual que eu tô hoje, e até mesmo como que foi que eu comecei aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não conhece esse canal, eu procuro abordar nele ciência, ensino, pesquisa na área de oncologia. Meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica na área de oncologia. Atualmente eu sou professora nessa área e tenho também o meu podcast, no qual a gente aborda vários temas na área de oncologia e leva profissionais para esclarecer esse assunto para vocês. Algumas coisas que eu vou falar para vocês têm muito a ver com intencionalidade. Algumas coisas na minha carreira eu fiz de maneira intencional e algumas coisas eu fiz de maneira reativa. Só que nos últimos anos eu percebi que a carreira ela tem que ser conduzida de maneira intencional. Você não pode conduzir a sua carreira de maneira reativa, mesmo que você esteja no início da carreira. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para ajudar você que quer começar na área de oncologia, já para você começar o seu início de carreira de modo intencional. Então, vamos direto ao ponto. Como que eu comecei na área de oncologia? Algumas pessoas dizem que quem entra na área de oncologia é por QI, ou seja, por indicação de algum amigo. Eu tive a sorte de ser indicada na minha primeira experiência e numa outra experiência que eu tive, mas de maneira geral, outros lugares que eu trabalhei não foi por indicação, o que mostra que isso é uma verdade relativa. Nem sempre você vai entrar na área de oncologia só por indicação. Então, eu não acredito que só é esse o caminho. E num próximo vídeo aqui para vocês, eu quero dar dicas de como ingressar na área, que não é o tema para esse vídeo, porque esse vídeo é mais para eu contar como foi para mim essa trajetória e depois eu conto para vocês quais são as dicas para que você estabeleça um plano para que você ingresse na área de oncologia, tá bom? Eu comecei na área de oncologia no ano de 2010. Eu me formei em 2009 e naquele momento eu já sentia no meu coração um desejo muito grande de atuar em hospitais. Porém, aquele desejo ele foi aumentando cada vez mais ali dentro de mim. Eu não sabia exatamente que eu queria oncologia. Eu só tinha vontade de estar como farmacêutica dentro de um hospital, ao invés de ir para uma drogaria ou para uma indústria. E aí, então, eu peguei esse início, fiz um currículo, né, das minhas experiências na faculdade e os meus estágios, os cursos que eu já tinha feito de atualização e comecei a distribuir em tudo quanto é drogaria que eu via pela frente. E numa dessas, uma das drogarias me ligou e falou: venha que a gente quer conversar com você. Nessa drogaria eu não me dei bem, porque eu não conseguia fazer indicação e eles queriam muito uma pessoa que soubesse indicar os medicamentos conforme a pessoa chega na drogaria, né? É um tipo de conduta que também confronta um pouco com a nossa ética profissional. Eu gosto de contar essa história porque eu me lembro que nesse dia que eu fui demitida, que o dono da drogaria chegou para mim, ele chegou com um bolo de dinheiro e ele me deu R$ 1.600, que foi meu primeiro salário como farmacêutica. E o último em drogaria também, porque então ele disse que eu não atingi o que eles esperavam e estava me demitindo. Só que, por muita coincidência, logo quando eu fui demitida dessa drogaria, um colega que tinha feito faculdade comigo e já tinha conseguido ingressar numa empresa terceirizada que manipulava quimioterapia, ele indicou meu nome para poder ser um auxiliar lá nessa empresa. Eu não entrei direto como farmacêutica, mesmo formada em farmácia. A empresa sugeriu para mim que eu aceitasse o cargo de auxiliar de farmácia e depois eu começasse a atuar como farmacêutica. Então ali eu fui. E nessa empresa, gente, eu fazia realmente um trabalho de auxiliar. Então, eu separava as quimioterapias, eu comecei a ter contato com elas, entender o nome das medicações, os materiais que eu precisava separar para cada medicamento. Eu fui entendendo como fazer a leitura de seringa. Nessa experiência, então, foi o primeiro contato assim que eu tive com oncologia, tá? Esses 3 meses, eles se passaram, mas mesmo assim, após o término dos 3 meses, eu não fui promovida para farmacêutica. Eles chegaram para mim e falaram assim: olha, a gente não tem como te promover ainda. Será que tem como você ficar mais 3 meses como auxiliar e depois, quando der 6 meses que você estiver aqui, a gente te promove para farmacêutica? Eu falei: tudo bem. Eu queria muito continuar na onco, eu tava gostando, então a gente no início da carreira, às vezes a gente tem que aceitar certas coisas, mesmo estando formado. Quando deu 6 meses, realmente, eles foram e me promoveram para farmacêutica, que foi assim a minha primeira experiência realmente na carteira, eu fiquei muito feliz. Enfim, nessa empresa, eu fiquei 1 ano e pouquinho, alguns meses, e eu já tive um burnout.
Eu não tenho vergonha de falar disso, porque eu passei por muitos conflitos nessa empresa, eu era muito imatura, enfim, eu não entendia algumas políticas, alguns comportamentos da gestão, enfim. Foi traumático para mim, mas eu superei, eu acho que eu precisava passar por isso também. Tudo na vida que a gente passa de bom e de difícil. Tem as coisas que a gente tem que aprender e algumas coisas que a gente tem que realmente deixar para trás. Eu confio muito em Deus, então eu acredito que tudo é aprendizado. E foi quando eu comecei a realmente procurar novas oportunidades. E aí, gente, vem o momento que realmente eu falei agora no início para vocês. Não é só indicação que te faz entrar na oncologia. Naquele momento eu também não conhecia muitas pessoas, então eu tive que mandar currículo. Nessa época eu fiz entrevista para vários hospitais aqui de São Paulo. E quem abriu as portas para mim foi o IBCC, que é um hospital que eu tenho o maior carinho no meu coração. Mesmo porque o IBCC não abriu a porta para mim só uma vez, foram 2 vezes na minha vida. Então eu comecei a trabalhar lá, fiquei 3 meses. Só que como antes de entrar no IBCC eu já tinha entregado currículo para vários lugares, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo me chamou. E era, assim, um hospital que eu queria muito trabalhar, eu tinha um sonho de trabalhar lá e fui pro BP. Quando eu chego na BP, eu atuei lá quase 2 anos, 1 ano e alguns meses. E aí, gente, eu gostava tanto do ambiente hospitalar que eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer medicina e que eu tinha que ser médica. Então eu falei, eu quero fazer medicina, e começou aquilo a gritar muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a guardar dinheiro para poder tentar medicina. E quando eu estava na BP, eu já estava fazendo minha pós-graduação em farmácia hospitalar, que era a área que eu gostava muito. E olha só que loucura, nessa época, o que eu fazia? Eu trabalhava das 7 às 5 no hospital, e eu fazia a minha pós-graduação de terça e quinta. Na segunda, na quarta e na sexta, eu comecei a fazer cursinho. Sem contar que no final de semana eu estudava pro cursinho e estava insano essa rotina. Foi quando eu decidi sair da BP e ficar 1 ano fora só estudando pro cursinho. Eu guardei um dinheiro, eu fui só fazer o cursinho, então eu passava o dia todo estudando pro vestibular. Nesse ano que eu tentei, foi muito bom o resultado. Eu quase passei numa universidade particular aqui em São Paulo. O dinheiro que eu tinha guardado para poder estudar estava acabando, e aí foi quando eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe, e eu não me esqueço de uma frase que ela me falou, que foi: você tem certeza que você quer a medicina? Será que não é melhor você voltar para sua área e você se tornar uma referência na sua área, se esforçar para ser uma farmacêutica bem colocada e tudo mais? E daí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, se eu tiver que voltar, eu vou realmente desistir da medicina, eu vou realmente tentar ser o melhor que eu puder dentro da minha profissão. E foi o que eu fiz, porque não dava para continuar insistindo tanto tempo, né? Eu não nasci rica, então eu não tinha todo um suporte financeiro para isso, então eu tive que realmente tomar uma decisão. E foi quando eu contactei uma pessoa que eu conhecia da BP, e ela conhecia um pouco do meu trabalho, ela me readmitiu na Beneficência Portuguesa, e foi quando eu fiquei ali mais 4 anos e pouco, trabalhando como farmacêutica, e foi um dos momentos profissionais que mais eu senti que eu tive crescimento, porque eu realmente, assim, aprendi realmente a oncologia, protocolos, prescrição, farmácia clínica, logística, estoque, enfim. Eu aprendi muito nessa experiência. Eu trabalhei com uma equipe altamente qualificada, com uma gestora que também ela é muito reconhecida na nossa área de oncologia. Então, trabalhar com ela é muito marcante para a carreira de todo mundo, porque a gente aprende a ser um profissional muito, assim, rígido, criterioso, enfim, e isso foi um grande ganho na minha carreira também, por ter trabalhado com essa gestora e com essa equipe. E nessa época eu também era muito imatura, eu não sabia lidar com algumas questões emocionais no trabalho, enfim. E aí eu falei, tá na hora de mudar. E eu conheci o meu marido nessa experiência, e a gente decidiu que a gente ia procurar outros lugares pra gente trabalhar, justamente pra gente separar o ambiente de trabalho, e isso foi muito importante para nós dois. Foi quando eu fui para uma outra empresa, que é a Prevent Senior, aqui de São Paulo. E na Prevent Senior foi muito boa a experiência lá, porque eu passei quase 2 anos
implantando farmácia clínica, melhorando alguns processos, mostrando um pouco do meu conhecimento para outros farmacêuticos que estavam lá. Então, nessa experiência da Prevent, por que ela foi tão importante? Porque foi ali que eu percebi o quanto eu gostava do ensino. Foi nessa experiência que eu senti o quanto eu gostava de transmitir o que eu sabia para os outros farmacêuticos. Eu saí dessa empresa e eu chego num momento que eu estou em casa, que eu estava precisando realmente me reencontrar na profissão, que eu estava num momento que eu precisava restabelecer minha saúde emocional. E foi quando eu comecei o meu canal do YouTube. Não foi um processo fácil, gente, para vocês terem ideia. O meu primeiro vídeo que eu posto aqui no YouTube, eu fiz acho que mais de 40, quase 50 vídeos iguais àquele, até eu achar que era bom o vídeo que eu postei, falando do canal, da intenção dele. E foi uma grande virada de chave na minha carreira. Eu acho que de todas as coisas que eu vivenciei na minha carreira, essa foi uma das mais importantes, porque foi quando eu me senti realmente não sendo podada por um ambiente de trabalho. Eu senti que eu não estava restrita a uma empresa, a um chefe, a uma equipe, e eu realmente olhar para essa câmera me dava muita liberdade de poder colocar para fora todo o conhecimento que eu tinha adquirido. O YouTube, ele me deu um espaço de fala muito importante para mim, que eu sempre tive vontade de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de ensinar. Então, ele só foi um canal para poder eu colocar para fora todas essas competências que eu tinha. Eu não tenho vergonha dos primeiros vídeos, que eu me sinto bastante insegura, e cada vez mais eu vejo que tudo tem sido um grande aprendizado. Eu vejo assim a minha vinda para o YouTube como um grande divisor de águas na minha carreira. Então, se você ainda não viveu esse divisor de águas, não desista, você vai viver isso. Deus, ele vai mostrando pra gente qual que é o nosso propósito. E quando você sente, assim, quando você sente que algo tá te acontecendo, que realmente você sente que é o teu propósito, que você se sente muito bem, é como se você se sentisse em casa. Quando eu abro minha câmera para falar aqui no YouTube, é essa sensação que eu tenho. Então, é realmente a hora que você encontra o que realmente você deve fazer. E por que eu considero que foi um grande divisor? Porque antes do meu canal do YouTube, eu ainda vivia muito confusa. Eu gostava demais da Onco, mas eu não sabia qual era a direção, o que Deus queria para mim. Então eu ficava muito confusa, eu falava, para onde eu vou? O que realmente eu tenho que fazer dentro dessa área, sabe? É para eu ser uma farmacêutica da logística? É para eu ser uma farmacêutica clínica? Então eu me sentia muito perdida e eu não encontrava essas respostas. Então quando eu venho para o YouTube, que é o momento que eu não estou trabalhando, eu começo a encontrar todas essas respostas e depois abre-se para mim uma porta que eu estava esperando muito. Eu comecei a estudar pesquisa clínica, queria muito atuar como farmacêutica específica da área de pesquisa. Então, de 2020 até esse ano de 2025, eu atuei como farmacêutica de pesquisa. Foi uma experiência muito valiosa para mim, porque eu tive um momento que eu atuava sozinha nessa farmácia, né, com a equipe dos coordenadores de pesquisa, e depois eu tenho um segundo momento ali que vem uma equipe a trabalhar junto comigo, né, porque o serviço aumenta. Então, tanto de desafios que veio com a vinda dessa equipe, de a gente precisar estabelecer fluxos, rotinas, e eu precisar treinar essas pessoas, foi um grande desafio, até que realmente eu senti que o meu ciclo ali, ele estava encerrando, que eu precisava tomar uma decisão para poder hoje atuar 100% no que eu realmente nasci para fazer, que é transmitir os meus conhecimentos na área de oncologia e pesquisa clínica para as pessoas. É quando eu tomo a decisão de realmente começar a minha empresa, que é a Oncointelecto. Eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem a minha empresa. Essa empresa, ela realmente nasceu em 2025, né, como nome, CNPJ, mas ela já vem nascendo aí há 5 anos, desde 2020, desde quando eu realmente venho aqui para o YouTube. Eu considero que já foi caminhando para que essa empresa nascesse, porque ela é a junção de tudo que eu tenho feito. Então, treinamentos, aulas, cursos, mentorias na área de oncologia, já fiz consultoria farmacêutica também para empresas, para profissionais em particular. Tem como principal missão falar de oncologia para as pessoas de modo geral, principalmente para profissionais da área de oncologia, levando assim
informações de qualidade e científicas para esses profissionais, para que eles possam levar o melhor para os pacientes oncológicos. Então hoje eu não estou mais ali do ladinho do paciente oncológico, como eu amava estar. Foi uma das coisas mais especiais que eu vivi na pesquisa clínica, foi poder estar lado a lado ali com o paciente, olhando no olho dele, cuidando dele todos os dias. E foi uma experiência grandiosa para mim. Só que hoje eu não estou mais nessa frente, né? Eu sinto que a minha missão nesse momento na minha área é realmente estar mais perto do profissional de oncologia para que ele possa levar o melhor para o paciente. E aqui no meu YouTube eu sei que eu vou ter o contato com pacientes me vendo por aqui e também com profissionais. Então, de certa forma, o meu propósito ele é alcançado por aqui também. E o YouTube, pra mim, hoje, é a plataforma que tem mais a ver com o meu perfil, que eu não gosto de ser uma pessoa muito superficial, como às vezes as outras redes exigem da gente. Eu gosto de ser uma pessoa mais profunda, que fala realmente o que está pensando, que vem aqui, divide as experiências. E o YouTube é a rede hoje que me dá mais espaço para isso. Para finalizar esse vídeo, o que eu queria dizer para você que está começando? Eu comecei a fazer a minha carreira de maneira intencional a partir de 2020. Então, foram nos últimos 5 anos. Eu tenho 15 anos de carreira. 10 anos eu não fiz a minha carreira de modo intencional, foi reativo mesmo, foi indo, conforme o mercado ia me procurando, enfim. E depois, de lá pra cá, eu tenho feito a minha carreira de maneira intencional, então eu sei aonde eu quero chegar, eu busco aquilo que eu quero chegar, eu vejo o que os profissionais da área que eu quero ir estão fazendo e vou fazendo igual também. Então, me inspiro em pessoas, frequento ambientes que essas pessoas estão, e isso é assunto para o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, de como ingressar na área de oncologia. E deixo aqui para vocês o seguinte recado. Dessas experiências todas que eu tive, somente a Profórmula e a Prevent Senior foram lugares onde eu tive uma indicação. O IBCC, a BP e o AC Camargo foi me inscrevendo na vaga, tá? E pedindo muito a Deus que eu fosse chamada para o processo seletivo. Então, dentre várias pessoas aí, eu fiz a inscrição na vaga, como é hoje a regra geral que eu digo para todo mundo. Não adianta achar que vai ter um milagre. Você tem que se candidatar no máximo de vagas possível, fazer um currículo assertivo para poder conseguir entrar nos processos seletivos. E deixo aqui para vocês o seguinte, tenham esperança de que a coisa ela não funciona dessa forma que às vezes as pessoas colocam crenças limitantes para que você acredite que existem barreiras aí, porque só entra quem é indicado. Não, existe sim a possibilidade, mas também você precisa estabelecer uma rota, um caminho. Se você quiser que eu te ajude nisso, eu também tenho um programa de mentorias para profissionais na área de oncologia. Então você pode entrar em contato aqui com o Intelecto e a gente vai ver em que momento profissional que você está e como que a gente faz para estabelecer uma rota aí de desenvolvimento para que você consiga alcançar seus objetivos. E o que eu digo para você que tem vontade de entrar na área de oncologia é uma área fascinante. A maioria das pessoas que eu conheço, quando elas entram na oncologia, elas acabam ficando. Tem sim alguns profissionais que eu conheço que passaram pela oncologia e foram para outras áreas, se desenvolveram. Só que muita gente acaba aí ficando, porque é uma área encantadora, é uma área que você se sente realmente útil, é uma área de muita humanização e empatia com o paciente, então a gente se sente realmente que a gente está numa área especial, uma área que tem muita oportunidade de aprendizado, então isso acaba sendo um grande estímulo para os profissionais, porque a gente está sempre em crescimento, em desenvolvimento, conhecendo novas terapias e se atualizando, então isso é muito encantador também na área de oncologia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, também deixa comentário aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e também compartilhar com as pessoas que você conhece. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.